Olá, pessoas abençoadas! Vamos à montagem maravilhosa de uma torta gelada. E aqui a composição da minha torta gelada é massa pão de ló maravilhosa com mousse de chocolate super delicioso. E perceba que aqui eu estou fazendo uma cinta de contenção com o meu próprio mousse, tá? Por que que eu fiz essa cinta de contenção? Eu vou entrar com o meu pedaços de morango em contato com o meu bolo direto, porque a água que vai sair desse meu morango vai ter contato com a minha massa. Eu não quero que tenha contato com o meu mousse em si, e sim com a minha massa, e que esse mousse venha em cima desse meu morango. E assim eu vou deixar a minha massa mais deliciosa ainda. Então, por esse motivo, eu fiz a minha cinta de contenção na lateral, porque a água que vai soltar vai ter contato com a minha massa. E aqui eu coloco os cubos, né, de morango em cima da minha massa, e depois eu venho com o meu recheio mousse em cima dos meus pedaços de morango, e vai ficar super maravilhoso. Então, essa é uma dica que você pode utilizar para você fazer qualquer recheio que vá levar pedaços de morango em cima, tá? E aqui eu estou utilizando também uma calda de chocolate super maravilhosa para deixar essa receita ainda mais deliciosa. E aqui eu vou pegando, umedecendo bem o topping e levo para o descanso de um dia para o outro. Após o descanso, a minha massa fica assim e o meu mousse também. Agora, eu já fiz aqui o meu espatulado, eu fiz um chantilly de chocolate para fazer o acabamento dessa torta maravilhosa. E para esse chantilly de chocolate, eu utilizei 500 gramas de chantilly gelado, super gelado, 50 gramas de chocolate e 50 gramas de leite em pó, 8 gramas de glacê real, e assim eu tenho um chantilly de chocolate mega delicioso e super cremoso para fazer essa decoração. E aqui eu estou fazendo um drip cake, né? Depois que eu fiz todo o espatulado do meu bolo, eu venho com o meu drip cake. Faço um drip cake em toda a lateral do meu bolo. E agora eu vou fazer um acabamento com o meu bico pitanga, tá? Aqui é uma nova decoração com o nosso bico pitanga, que nós já utilizamos aqui, só que de outro formato, de uma outra forma, para preencher aqui o nosso acabamento. Então, vamos lá. Aqui em cima eu vou fazer como se fosse uma cordinha trançada. Então, eu vou fazendo trancinha, um movimento circular. E dou faço o meu círculo, né, a minha elevação e levo. Puxo e levo, puxo e levo. E dessa forma, eu faço como se fosse uma correntinha segura na outra. E dessa forma, vai fazendo um acabamento super maravilhoso para o nosso bolo gelado, tá? Aqui também vai uma nova dica para você. Como eu já falei em outros vídeos, eu asso a minha massa em discos separadamente. Seja a minha massa amanteigada, seja a minha massa pão de ló, são poucas as receitas que eu asso a massa e depois corto, tá? Quando receitas maiores, por exemplo, bolos de 26 centímetros, que nem esse que está aqui, bolos de 20 centímetros, eu tento assar discos separadamente, que assim eu dou mais estrutura para minha torta gelada. E por que que eu faço isso? Porque eu já tive experiência dos meus bolos quebrarem. Pelo disco da minha massa ser muito fino, a camada do meu recheio ser muito grossa. Então, eu fui adaptando no longo dessa caminhada. E com o meu mesmo bico pitanga, eu venho fazendo esse acabamento aqui no rodapé do meu bolo, perceba. Que é como se fosse um caracolzinho deitado. Quase isso, ou uma pitanga deitada, algo assim. Não sei explicar para você exatamente o formato desse bico, mas você está visualizando aí. Então, se você for fazer, você vai fazer como se fosse um círculozinho, dar uma continuidade, vai fazer esse detalhe, vai ficar esse acabamento super maravilhoso para o seu bolo gelado, super delicioso. Fiz todo o acabamento, então eu venho com o mesmo chocolate que eu fiz o drip cake, eu vou colocar em forma de riscos aqui em cima. Como se fosse vários riscozinhos em cima. E agora, com um palito de dente, eu vou fazer esse acabamento super maravilhoso, que pode ser um palitinho, pode ser uma ponta de uma faca, você escolhe, até mesmo um cabo de colher. Então, eu vou elevando risco para lá e risco para cá. Risco para lá, uma hora eu levo para lá e depois eu trago para cá. E dessa forma, vai deixar esse acabamento super maravilhoso que você está vendo aqui em cima. Um acabamento bem lindo para vários tipos de bolos gelados. Esse detalhe fica super lindo. E agora eu vou depositar o meu morango aqui em cima do meu bolo.
Então, voltando à nossa dica maravilhosa para a torta gelada, eu sempre asso discos separadamente. E para o meu disco, por exemplo, de 26 centímetros, eu asso 3. Para o meu disco, não, para o meu tamanho de bolos de 26 centímetros, eu asso 3 discos de massas, de 2 centímetros a 3 centímetros de diâmetro, né, de grossura. E faço 2 discos de recheio, 2 camadas de recheio. E dessa forma, a minha torta fica bem estruturada, sem excesso, né, de peso. Então, eu faço dessa maneira e a torta fica super linda. E aqui eu ainda venho fazendo um acabamento final, né, com meu bico aqui delicado, para dar um acabamento final nessa torta gelada. E para esse acabamento final, estou utilizando um bico pitanga pequenininho, 22, que deixa esse acabamento bem lindo aqui na lateral. Que é o bico para pitanga pequena. Assim eu faço um acabamento melhor, perceba que fica super lindo. Então, aproveite as dicas para você utilizar tanto a dica do recheio que você visualizou, quanto a dica para o seu acabamento e também para a sua... E aproveite a dica para o acabamento e tenha em mente que se você vai fazer uma torta gelada, você tem que ter uma certa estrutura. Então, não tente fazer um bolo muito alto, porque isso acaba desestruturando o nosso bolo, nosso resultado e acaba dando problema para o nosso cliente. Foi essa a nossa dica de hoje, espero que vocês gostem. Tchau!